Hello, my friends! Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas à 7ª aula da série Inglês da Vida Real com Friends. Hoje nós vamos estudar mais uma cena dessa série maravilhosa. Então a primeira coisa que eu quero pedir para você é o seguinte: deixe seu like, comente aqui embaixo e bora para mais uma. Como vocês sabem, o principal objetivo destas aulas é estudarmos o inglês da vida real. Não apenas entender o que está rolando na cena, só traduzirmos. Não, o objetivo é que você aprenda palavras novas e que essas palavras que você aprender nessas aulas do inglês da vida real, elas façam parte do seu vocabulário para você utilizar na prática. Não tem nada pior do que você aprender uma coisa e nunca utilizar, né? Então eu gostaria que você, à medida que estude, que esteja estudando aqui comigo nessa série do Inglês da Vida Real, que você buscasse sempre anotar, extrair essas informações, assistir às aulas novamente, sempre que você puder. E se você está aqui me acompanhando e por acaso você não assistiu nenhuma ou alguma das primeiras 6 aulas dessa série, o link da playlist Inglês da Vida Real, com todas as aulas que nós fizemos já estudando inglês com Friends, está aqui na descrição, ok? O link está aqui disponível. Clique lá, se atualize e participe dessa série comigo. Eu quero falar aqui que tem muita cena boa para nós analisarmos desta série. Então, para nós começarmos, sem enrolação, né? Vamos iniciar assistindo essa cena sem legenda alguma. Eu gostaria que você comentasse aí no chat o quanto que você consegue entender dessa cena. Comenta aí, de 0 a 10, o quanto que você consegue entender dessa cena sem legenda alguma. Vamos lá. Oh, look. What? The spoon. You licked and you put? You licked and you put? Yeah, so? Well, don't you see how gross that is? I mean, that's like you using my toothbrush. You used my toothbrush? Oh, that was only because I used the red one to unclog the drain. Mine is the red one. Oh, God. Can open, worms everywhere. Hey, why can't we use the same toothbrush, but we can use the same soap? Because soap is soap. It's self-cleaning. All right, well, next time you take a shower, think about the last thing I wash and the first thing you wash. É isso aí. Bom, comente aí o que você achou, se foi fácil, se foi difícil. Essa é uma cena de 50 segundos e nós vamos assistir mais uma vez sem legendas. Eu gostaria que você percebesse aí se agora pela segunda vez fica um pouco mais fácil de você entender. Vamos lá, mais uma vez sem legendas. Comente aí se agora pela segunda vez fica mais fácil, mais clara a compreensão. Bora lá. Oh, look. What? The spoon. You licked and you put? You licked and you put? Yeah, so? Well, don't you see how gross that is? I mean, that's like you using my toothbrush. You used my toothbrush? Oh, that was only because I used the red one to unclog the drain. Mine is the red one. Oh, God. Can open, worms everywhere. Hey, why can't we use the same toothbrush, but we can use the same soap? Because soap is soap. It's self-cleaning. All right, well, next time you take a shower, think about the last thing I wash and the first thing you wash. Agora, o segundo passo desta aula, assistirmos com legendas em inglês. Então vocês sabem, né? O primeiro passo é sempre assistir sem legendas. Se você não entendeu, assiste novamente, foi o que nós fizemos aqui. Segundo passo, assista com legendas em inglês. Agora você vai ter uma clareza muito melhor, principalmente se a sua compreensão através da leitura
leitura for mais aguçada do que a sua compreensão ouvindo, geralmente a nossa compreensão lendo é muito melhor. Por isso que às vezes com legendas em inglês fica muito mais fácil a compreensão. Inclusive aqui você já levanta um gatilho, né? Você começa a perceber aquilo que você precisa evoluir. Se você precisa evoluir o seu listening, o seu ouvir, eu te aconselho, não assista apenas com legenda em inglês. Também se desafie a assistir sem legendas. Isso é muito importante, tá? Então vamos lá. Com legendas em inglês. A mesma cena. Oh, look. What? The spoon. You licked and you put? You licked and you put? Yeah, so? Well, don't you see how gross that is? I mean, that's like using my toothbrush. You use my toothbrush? Oh, that was only because I used the red one to unclog the drain. Mine is the red one. Oh, God. Can open, worms everywhere. Hey, why can't we use the same toothbrush, but we can use the same soap? Because soap is soap. It's self-cleaning. All right, well, next time you take a shower, think about the last thing I wash and the first thing you wash. Alright, people! Agora, como de costume, vamos debulhar frase por frase, palavra por palavra. Eu gostaria que você, enquanto assistisse aqui, antes de mais nada, se você ainda não deixou seu like, deixe seu like aqui para me ajudar com esse trabalho, ok? E comente aqui embaixo também, interaja comigo aqui nos comentários. Segunda coisa, escreva, anote para que isso ajude na sua memorização, para você guardar isso aqui que você está aprendendo e não só assistir por assistir. Escreva, anote, faz um print aí, não sei, anota no bloco de notas do celular, mas escreva, ok? Oh, look. Para começar, temos uma expressão de nojo. What? E aí ele pergunta, what? O quê? What? What? The spoon. E aí ele diz, the spoon significa a colher, the spoon. You licked and you put? E aí ele diz essa frase, ó, preste atenção. É uma frase que está no passado. Por isso que o verbo grifado ali, licked, está com ed. O que significa que é um verbo que está no passado. Passado simples. E é um verbo regular. Por isso que tem ed no final. Este verbo significa lamber. Só que no passado, claro, né? Você lambeu. Então, you licked and. E aí ele fala esse and ali tá tracejado porque ele tá repetindo isso, né? E depois ele diz o verbo colocar, que é o verbo put. Então a frase toda é you licked and you put. Você lambeu e você colocou. Vale lembrar uma coisa aqui muito importante. O verbo put, esse último verbo que você está vendo aqui nessa frase, ele significa o verbo colocar. Mas vale lembrar também que o verbo colocou no passado, tá? Também se escreve put. Então, aqui não é e você coloca, é e você colocou. É só ler o contexto. Se o primeiro verbo ali está no passado e faz sentido que a frase toda esteja no passado, este verbo put também está no passado. Então, vamos reouvir essas duas frases. Vamos lá. What? What? O quê? The spoon. A colher. The spoon. You licked and you put? You licked and you put. Você lambeu e você colocou. Esse colocou, preste muita atenção. Por quê? Porque aqui ele não completou, né? Esse put é o ato de colocar. Ele está se referindo ao ato de, tipo, você jogou ali dentro, né? Você descartou ela ali dentro. Enfim, guardou na gaveta, né? Ele guardou a colher suja dentro da gaveta. Por isso a expressão de nojo dele. Então, você lambeu e jogou e colocou, né? E devolveu. Spoon. You licked and you put? You licked and you put? E aí ele repete a frase, num sentido de, como assim, você não percebeu o quão nojento isso é?
E aí ele repete a mesma frase. You licked and you put, né? Pra ver se ele percebe o que ele fez. Yeah, so? Yeah, so. Preste muita atenção, porque esse termo so, ele significa muitas vezes então. Nessa frase é importante entender que esse so é como se fosse so what. Quem aí já viu essa expressão? So what. Essa expressão aqui de duas palavras. Esse termo so what, geralmente você utiliza para fazer uma pergunta com ele, tá? Mas o que significa? So what é a famosa expressão e daí? So what? Então esse yeah, so é como se fosse algo relacionado a essa expressão. É como se fosse incompleta, né? Então esse yeah é a expressão afirmativa. Sim, ou apenas é, e depois so não precisa ser então. Pode ser o e daí. É como se ele estivesse dizendo e daí? Yeah, so. Vamos reouvir. Yeah, so? Yeah, so. Well, don't you see how gross that is? I mean, that's like using my toothbrush. E aí temos essa frase, preste muita atenção aqui, porque nós vamos analisar detalhe por detalhe. Fique tranquilo em relação à velocidade da frase, tá? Aqui é uma questão de você se acostumar com a pronúncia de cada palavra. Quando você se acostuma com a pronúncia de todas essas palavras, e segundo, quando você se acostuma com a conexão que tem entre elas durante a pronúncia, você, de fato, vai perceber que isso aperfeiçoa a sua compreensão. Você consegue entender com mais facilidade quando essas palavras são citadas. A primeira coisa que ele fala é well. Esse well significa bem ou bom. Sabe quando você vai iniciar uma frase, você fala assim, bem. Você está iniciando uma frase, você pode utilizar well. E aí vem uma pergunta na forma negativa no presente, usando don't. Preste atenção. Se por acaso ele estivesse perguntando, do you see? Do you see? Seria você vê? É interessante porque essa frase, essa pergunta, do you see? Ela pode ter um tom do tipo, você percebe? Pode ter esse tom, tá? Esse sentido. Geralmente no inglês, quando alguém faz alguma bobagem, alguma besteira, e você quer falar assim, você percebe o que você fez? Do you see what you did? Você percebe o que você fez? Você pode utilizar essa pergunta. Do you see? Você vê? Só que não é com do you see que ele faz essa pergunta. Ele faz essa pergunta na forma negativa. Então ele simplesmente trocou o do por don't, passando assim a pergunta para a forma negativa. Para você que não sabia, existe pergunta também na forma negativa. Além de frases afirmativas e frases negativas, existe também as perguntas negativas. Essa pergunta simplesmente significa você não vê? Lembrando, perguntas com do ou don't expressam presente. Esse auxiliar do e don't, que estamos vendo aqui, ó, do e don't, só servem para indicar uma coisa. Tá no presente e é uma pergunta. É só isso que você precisa lembrar sobre eles. Essa pergunta que ele tá fazendo, well, don't you see? Bem, você não vê? Lembra que eu falei? Você pode até adaptar para você não percebe? Uma adaptação. Lembre-se, adaptação é só um modo de você traduzir para o português de modo associativo, de modo que fique mais próximo de uma frase que você possivelmente diria no português, né? E aí depois ele diz o seguinte, ó. Bem, você não vê, você não percebe? How gross that is. How gross. Preste atenção. Gross significa bruto, rude, às vezes grosseiro e também desagradável. Você pode até adaptar para nojento dentro desse contexto que nós estamos assistindo. Afinal, o que ele fez foi bem nojento, né? Ele lambeu a colher e jogou na gaveta. Enfim, temos a frase, well, don't you see how gross that is? Bem, você não vê o quão desagradável that is? Isso é. Então, that aqui se referindo à situação, ao ato que ele fez ali, né? Aquele ato nojento. That is, isso é. Então, essa pergunta que você está vendo aqui em laranja,
ela significa, bem, você não vê ou você não percebe o quão desagradável isso é, o quão nojento isso é. E aí depois ele diz essa famosa expressão, I mean. Bom, se você traduzir essa expressão I mean ao pé da letra, você vai ver que significa eu significo. Afinal, mean é o verbo significar, mas é óbvio que você não vai traduzir dessa forma, né? Bom, essa expressão I mean é como se fosse o famoso quer dizer ou quero dizer. Sabe quando você quer consertar alguma coisa que você fez de errado? Vamos supor que eu quero fazer essa pergunta aqui, ó. Don't you see? Don't you see? Só que aí eu penso assim, não, eu falei errado. Aí eu quero corrigir. Aí eu vou lá e digo essa expressão aqui. I mean, do you see? Quem aí entendeu como se usa essa expressão? Geralmente quando você fala alguma coisa errada no inglês e você percebe que, opa, falei errado, troquei a palavra, inverti, fiz uma lambança aqui, o que você pode fazer? Você pode usar a expressão I mean, né? E você pode explicar o que você quer passar, o que você quer dizer, o que você quer expressar com aquela frase que você está dizendo. E esse é o objetivo do uso do I mean. Geralmente você vê muito em cenas que a pessoa vai explicar, vai dar algum exemplo. E aí ela mostra o I mean como quer dizer. Deixa eu explicar. E aí ela vai lá e debulha melhor aquela frase. É o que nós temos aqui. A pergunta feita, bem, você não vê, você não percebe o quão desagradável isso é? E aí depois ele fala, quer dizer. Aí ele dá um exemplo, ó. That's like. Quem aí já viu essa expressão? That's like. That's like significa é como se. É como se. É um exemplo, tá? Claro, você não deve traduzir ao pé da letra, mas esse that's like é como se. That's like é como se. Você pode adaptar desse jeito. That's like, isso é como. Você pode adaptar também para isso é como, tá bom? Ao pé da letra, na verdade, é isso, né? That is, isso é. E o like usado no sentido de como. Não sei se você sabe, mas like não significa apenas o verbo gostar. Tem gente que pensa que like é curtir. Não, like é gostar. Curtir, apreciar é o verbo enjoy. A gente adapta nas redes sociais para like como curtida, mas like é o ato de você gostar de algo. Agora, nesse caso aqui, o like é usado no sentido de como. Então, that's like, isso é como, e ele vai dar algum exemplo. Aquilo que eu falei aqui, né? Ele falou, I mean, quer dizer, isso é como, ou é, né? Eu dei um outro exemplo aqui do é como se. E aí, nós temos a seguinte frase. You using my toothbrush. Você usar minha escova de dente. You using, você pode pensar assim, quer dizer você usando. Não! O que define um verbo no contínuo, no gerúndio, não é apenas o ing. Entenda isso. Pelo amor de Deus. ing nem sempre é contínuo. Entenda que aqui nessa frase, using significa utilizar, usar. Só que tem um detalhe muito importante. Esse using, ele significa aqui usar, e não é usando. E como é que você sabe que é usar? Porque não temos verbo to be antes. Se eu estivesse dizendo assim, you are using, seria você está usando. Porém, eu não estou dizendo você está usando. Eu estou dizendo você usar. Eu estou falando sobre o ato de você usar. Ele está dando um exemplo, né? É como se você usasse, ou é como você usar my toothbrush. Minha escova de dente. Bom, gente, para vocês que estão chegando aqui atrasados nessa aula de hoje, nós vamos fazer o seguinte aqui. Nós vamos executar mais uma vez essa cena inteira com legendas em inglês. Eu gostaria que você comentasse aí se agora, até aqui, nós ainda temos muita coisa para analisar, viu? Analisamos apenas 15 segundos, mas eu gostaria que você que está chegando agora comentasse aí, interagisse conosco e dissesse se agora que a gente analisou um pouco, se está um pouquinho mais fácil a compreensão. Bora lá. Oh, look. What? The spoon. You licked and you put? You licked and you put.
Yeah, so? Well, don't you see how gross that is? I mean, that's like using my toothbrush. You use my toothbrush. Oh, that was only because I used the red one to unclog the drain. Mine is the red one. Oh, God. Can open, worms everywhere. Hey, why can't we use the same toothbrush, but we can use the same soap? Because soap is soap. It's self-cleaning. All right, well, next time you take a shower, think about the last thing I wash and the first thing you wash. É isso aí, people. Vamos continuar então dessa frase que nós estamos. Vamos executar mais uma vez e vamos traduzir ela toda, né? Yeah, so? Well, don't you see how gross that is? I mean, that's Bem, você não percebe o quão desagradável isso é? Quer dizer, isso é como você usar minha escova de dente. like using my toothbrush. You use my toothbrush. E aí ele percebe que ele havia utilizado a escova de dente dele. Aí ele faz essa pergunta aqui, ó. Preste atenção, essa aqui é uma pergunta informal. O que é uma pergunta informal? É uma pergunta, claro, fora da regra gramatical. Talvez você tá aí tão preocupado em falar certinho, em não cometer erros em relação à gramática, mas eu quero te falar uma coisa. Nem sempre os nativos falam respeitando as regras gramaticais. Este aqui é um exemplo. Ele fez uma pergunta e essa pergunta está sendo feita com uma estrutura de afirmação. You used my toothbrush. Você usou minha escova de dentes? É uma pergunta com um tom de afirmação buscando uma confirmação, o que é muito comum dentro do inglês. Quando você quer simplesmente uma confirmação, você não precisa exatamente usar a estrutura de pergunta. Você pode fazer a afirmação exigindo uma confirmação. Você pode fazer, por exemplo, vamos supor que eu tenho uma ideia que você é o João. Ao invés de perguntar, are you João? Que é o jeito que a gente aprende na escola, né? Você é o João? Como é que a gente pode fazer? A gente pode afirmar e pedir uma confirmação. Eu poderia afirmar dizendo, you are João? Eu estou afirmando, mas ao mesmo tempo pedindo uma confirmação. É isso que ele está fazendo nessa cena. Claro que o que você aprende na escola, no curso, é o seguinte. Eu ensino isso também, tá? Eu não tô falando que você não deve prestar atenção em gramática. De modo algum, você deve sim dar total atenção para isso, porque isso é o que constrói a língua. Não tem como você fugir de gramática. Mas isso pode ser apresentado sim de modo mais leve, de modo mais prazeroso e de modo que fique mais claro dentro da sua mente da melhor maneira possível, né? A pergunta que ele deveria fazer gramaticalmente correta seria: Did you use my toothbrush? Então, percebam que para fazer pergunta no passado dentro do inglês, você utiliza o auxiliar did. Ali nós falamos agora há pouco sobre o do. Aqui agora nós temos o did. Ou seja, trocamos do, que representa presente, pelo did, que representa passado. E percebam, outra observação muito importante. Quando você faz uma pergunta no passado com did, você não altera o verbo principal, que é o verbo usar. Use. Você percebe que na afirmação que ele fez, tá? Used. Nessa pergunta aqui seria o modo correto, entre aspas, deixamos simplesmente use. Então, este seria o modo, né, para ele perguntar, você usou a minha escova de dentes? Mas ele fez uma afirmação já tendo uma possível ideia de que ele tinha usado por conta da expressão dele, olha só. You use my toothbrush. You use my toothbrush. Então, você usou minha escova de dentes? You used my toothbrush? Oh, that was only because I used the red one to unclog the drain. E aí ele faz essa frase que deixa ele louco, olha só. That was only because I used the red one to unclog the drain. O que essa frase quer dizer? Primeira coisa, that was only... Sabe quando você quer explicar? Foi só porque... Ou isso foi só... E aí você vai dar uma explicação do porquê que você fez aquilo. Enfim, esse that was only, that significa isso, was, você vai traduzir para isso foi, that was, isso foi, only, pode ser traduzido para apenas, somente, só, enfim. E depois temos o cause, que é uma abreviação
do termo because. Esse termo aqui, ó. Because, que significa porque, ou, dependendo do contexto, por causa, né? Enfim, ele tá dizendo o seguinte, isso foi só porque ou por causa, e aí depois temos o seguinte, ó. I used the red one. Eu usei a vermelha. Preste atenção que ele está se referindo à escova de dentes. Ele poderia ter dito o seguinte, I used the red toothbrush. Eu usei a escova de dentes vermelha. E aí, claro, aquele one que você tá vendo ali na frase, não é o número 1, tá? Não é vermelha 1, não. Esse one está aqui para representar o objeto da frase, que é a escova de dentes. Só que ao invés de ficar repetindo toda hora a escova de dentes aqui nessas frases, o que ele faz? Ele substitui o objeto pelo one. Então, I used the red one. Que significa literalmente, eu usei a vermelha. I used the red one. Não estaria correto se ele dissesse I used the red. Não, por quê? Porque red não é um objeto, não é um substantivo, tecnicamente, é um adjetivo, é uma característica. Então, I used the red one, eu usei a vermelha. Pra quê? To, é como se fosse o para, né? E aí ele cita isso aqui que tá grifado na linha de baixo. Unclog the drain. Que significa desentupir o ralo. Por isso que ele fez aquela expressão na hora que ele disse essa frase. Vamos lá, vamos reescutar essa frase. Oh, that was only because I used the red one to unclog the drain. That was only because I used the red one to unclog the drain. Isso foi só porque eu usei a vermelha para desentupir o ralo. Mine is the red one. E aí ele diz, mine is the red one. Mais uma vez, ao invés de ele falar my toothbrush is the red one, que ficaria repetitivo com a palavra toothbrush, ao invés de falar my toothbrush, o que ele faz? Ele utiliza o termo mine, que já significa a minha. Então, a minha é a vermelha. Mine is the red one. É o que essa frase significa. Mine is the red one. A minha é a vermelha. Mine is the red one. Oh, God. Oh, God! Oh, Deus! Enfim, aqui temos uma expressão muito legal que eu quero acrescentar para você aqui. Tem muitas pessoas que ficam desconfortáveis ao dizer o nome de Deus dessa forma, tecnicamente em vão. E aí, o que muitas pessoas fazem? Ao invés de usar God, as pessoas se sentem mais confortáveis usando gosh. Quem aí já viu essa expressão? Oh, gosh! É como se fosse o oh Deus, da mesma forma, claro, né? Tem gente que fala oh my gosh, oh my God, só que o gosh, digamos que é um pouco mais informal, muito mais comum e muito mais leve de se dizer, para você não usar a palavra God em qualquer coisa, né? Oh my God, não, você pode usar oh my gosh. Fica aqui as opções, tá bom? Para você utilizar as duas. Então, quando ele fala oh God, oh Deus... E vale lembrar, gente, é muito comum mesmo. Nós já analisamos várias cenas aqui, principalmente da série Friends, que eles utilizam a palavra God como uma forma de expressão. Oh, God! Oh, God. Can open, worms everywhere. Aqui, gente, para entender isso aqui, você não deve traduzir ao pé da letra, mas é interessante demais. Por quê? Porque aqui, essa frase dele faz referência a uma expressão muito famosa dentro do inglês. Quando ele fala can open, para começar, can não é o modal verb poder. Não tem nada a ver. Can aqui se refere ao objeto, a lata, uma latinha. Eu não sei se você sabe, mas, por exemplo, lata de refrigerante é can of soda. Can se refere à lata. Então, quando ele fala can open, lata aberta. Ao pé da letra seria isso, se a gente fosse traduzir essa expressão ao pé da letra, que não é o adequado, né? Worms everywhere. Quando ele fala worms, preste atenção, significa vermes. Everywhere, em todo lugar. Então, é como se ele estivesse dizendo assim. Can open, claro, né? Eu falei aqui da lata aberta, mas se você fosse traduzir de outro jeito, seria pode abrir. Né? Claro, né? Que pode abrir aqui, não sei se ficaria tão adequado. Mas, seria uma outra opção, tá? Pode abrir, e aí ele diz vermes em todo lugar.
Por que eu falo que você pode usar no sentido de abrir? Porque é o seguinte, essa expressão, isso aqui que ele está falando, vem de uma expressão no inglês que é a expressão to open a can of worms. To open a can of worms, que é o ato de você abrir uma lata de vermes. Ao pé da letra é isso, mas não é essa expressão que a gente conhece aqui no português, né? No português nós conhecemos como algo dessa maneira, mexer com quem tá quieto. Você poderia também traduzir para arrumar confusão. To open a can of worms, você pode adaptar para algo relacionado a arrumar confusão. Ou, de repente, desenterrar o assunto. Alguns diriam desenterrar o defunto. Ou, de repente, mexer em casa de marimbondo. Mexer em casa de marimbondo. Ou seja, você vai mexer em algo, você vai abrir algo que vai gerar uma grande confusão, vai gerar um caos. Você poderia traduzir também para abrir a caixa de Pandora. Eu não vou abrir a caixa de Pandora. I won't open a can of worms. Poderia ser dessa forma também. Ou você poderia traduzir para mexer num vespeiro. Ou aquilo que você precisa entender. A essência dessa expressão é gerar caos. Quando ele fala can open worms everywhere, gente, fica até difícil de você adaptar isso. Se você adaptar para o modo literal, vai ficar realmente lata aberta, né, vermes por todo lugar. Mas não vai fazer muita graça dentro do português se você não entender essa expressão dentro do inglês. Então é como se ele estivesse dizendo assim, casa de marimbondos aberta, agora ferrou tudo. Algo nesse sentido, né? Enfim, eu quero que você entenda que isso aqui é uma expressão em inglês e muitas vezes no português não vai fazer sentido, não dá para você traduzir ao pé da letra, querer ter a mesma graça. Como vocês podem perceber aqui, na hora que ele fala isso, né, dá até para ouvir as risadas aqui. Can open worms everywhere? Mas é claro, no português não teria graça nenhuma isso aqui, né? Se você não entender a expressão dentro do inglês. Então, lata aberta, vermes em todo lugar. Vermes por toda parte. Can open worms everywhere. Hey, why can't we use the same toothbrush, but we can use the same soap? E aí vem essa pergunta filosófica dele, né? Hey, why can't we use the same toothbrush, but we can use the same soap? Preste atenção. É também uma pergunta feita na forma negativa, usando can't. Tá, por que ele tá usando can't? Aqui é o ato de não poder, beleza. Então, why can't we? Por que nós não podemos? Why can't we use the same toothbrush? Usar a mesma escova de dentes. Use the same toothbrush. But we can use, mas nós podemos usar, but we can use the same soap. A mesma, na verdade, o mesmo sabonete. Eu sei que parece a palavra sopa, mas não é, tá? Então a pergunta dele é o seguinte: ei, por que nós não podemos usar a mesma escova de dente, mas nós podemos usar o mesmo sabonete? É de se pensar, né? Enfim. Hey, why can't we use the same toothbrush, but we can use the same soap? Because soap is soap. E aí a resposta dele, muito clássica, because soap is soap. Porque sabonete é sabonete. It's self-cleaning. It's self-cleaning. Significa autolimpante. Tudo que você quer falar aqui é auto, se cuida, se faz, enfim. Tudo que você quer usar o termo auto, né? Você usa o termo self. E aí depois você cita o verbo com ing. Aqui, quando ele fala self-cleaning, ele pega o verbo clean, que é o ato de limpar, e ele fala que é autolimpante. Ele gerou uma característica com o termo self. Então, it's self-cleaning. Ele auto se limpa? Ele é autolimpante? Vamos reouvir. Soap. Because soap is soap. It's self-cleaning. All right, well, next time you take a shower, All right, well, next time you take a shower. All right, é como se fosse um tá legal. All right, well, bem, next time, próxima vez, you take a shower, que você tomar um banho. Take a shower é o ato de tomar um banho. Então, próxima vez que você tomar um banho, é como se ele estivesse dizendo aqui, ó. Tá legal, bem, próxima vez que você tomar um banho, all right, well, next time you take a shower. think about the last thing I washed
Think about the last thing I wash. Pense sobre a última coisa que eu lavo. Think about, pense sobre, the last thing, a última coisa I wash, que eu lavo. And the first thing you wash. E a primeira coisa que você lava. And the first thing you wash. And the first thing you wash. Então vamos traduzir aqui brevemente, frase por frase, e vamos finalizar essa aula assistindo sem legendas, né? Eu gostaria que você que está aqui me assistindo comentasse aqui, deixasse o seu like, dizendo o que você achou dessa aula até aqui. Vamos fazer uma breve recapitulação aqui e vamos finalizar com chave de ouro, né? Assistindo sem legendas. You wash. Oh, look. What? O quê? What? The spoon. The spoon. A colher. You licked and you put? You licked and you put. Você lambeu e você colocou? You licked and you put? You licked and you put. Você lambeu e colocou? Yeah, so? Então, e daí? Well, don't you see how gross that is? I mean, Well, don't you see how gross that is? Bem, você não vê o quão desagradável isso é? I mean, quer dizer, that's like you using my toothbrush. isso é como você usar minha escova de dentes. That's like you using my toothbrush. You used my toothbrush. You used my toothbrush. Você usou a minha escova de dentes? Oh, that was only because I used the red one to unclog the drain. That was only because I used the red one to unclog the drain. Isso foi só porque eu usei a vermelha pra desentupir o ralo. Mine is the red one. Mine is the red one. A minha é a vermelha. Oh, God. Oh, Deus! Can open, worms everywhere. Lata aberta, vermes por toda parte. Hey, why can't we use the same toothbrush, but we can use the same soap? Ei, por que nós não podemos usar a mesma escova de dentes, mas nós podemos usar o mesmo sabonete? Hey, why can't we use the same toothbrush, but we can't use the same soap? Because soap is soap. Because soap is soap. Porque sabonete é sabonete. It's self-cleaning. It's self-cleaning. É autolimpante. All right, well, next time you take a shower, Tá legal. Alright. Well, next time you take a shower. Bem, próxima vez que você tomar um banho, think about the last thing I wash think about the last thing I wash. Pense sobre a última coisa que eu lavo and the first thing you wash. e a primeira coisa que você lava. E assim, terminamos mais uma aula. Eu gostaria que agora você assistisse comigo essa cena sem legenda alguma. Confira, perceba, analise se agora vai ficar mais clara a compreensão. Lembre-se, se ficar difícil, se ficar um pouco desconfortável, volte esta aula, reassista, repita, escreva, anote, reproduza. Não pense só apenas em ir para frente, tá? Em avançar. Se você avança com dúvidas, essas dúvidas vão permanecer. Se você avança com esse desconforto vai permanecer. É importante você extrair o máximo dessa aula, não só tradução, mas pronúncia, aplicação. Aprenda como usar e saia daqui utilizando na prática cada uma das palavras que você aprendeu. Bora assistir sem legendas. Oh, look. What? The spoon. You licked and you put? You licked and you put? Yeah, so? Well, don't you see how gross that is? I mean, that's like you using my toothbrush. You used my toothbrush. Oh, that was only because I used the red one to unclog the drain. Mine is the red one. Oh, God. Can open, worms everywhere. Hey, why can't we use the same toothbrush, but we can use the same soap? Because soap is soap. It's self-cleaning. All right, well, next time you take a shower, think about the last thing I wash and the first thing you wash. E é
isso aí, people! Eu quero agradecer você que esteve comigo até o final dessa aula. Não saia daqui sem deixar o seu like, por favor. E se você não assistiu às aulas anteriores dessa série, as 6 primeiras aulas dessa série, por favor, vem aqui no link na descrição desse vídeo, clique, assista, se atualize, porque nós vamos gravar a 8ª, a 9ª aula nos próximos dias. Esteja conectado aqui comigo no canal. Se inscreva, ative as notificações. Se você tiver alguma pergunta, alguma dúvida sobre qualquer coisa que eu falei ao longo dessa aula, você pode mandar mensagem para mim lá no meu Instagram. Meu Instagram é esse aqui, ó, que você tá vendo aqui embaixo, teacher.murilo. Mandando mensagem para mim lá, eu vou esclarecer tudo que você não entendeu, alguma coisa que ficou em aberto sobre qualquer coisa que a gente falou aqui ao longo dessa aula. E para você que gosta, para você que tem interesse em aprender o inglês da vida real, eu tenho um recado muito importante para você. No dia 10 de maio de 2023, eu vou abrir as inscrições pela primeira vez para o meu curso Inglês para Viagem, estudando os principais ambientes que você vai enfrentar na prática, no aeroporto, no hotel, no restaurante, nas lojas, nos pontos turísticos, em todos os lugares que você comumente frequenta fazendo uma viagem para o exterior. Você que tem interesse em conhecer o curso, o Inglês para Viagem, eu vou abrir inscrições no dia 10 de maio. E ó, você que tem interesse em já conhecer o que contém lá dentro, como é que vai ser, aqui na descrição desse vídeo eu coloquei um link, teachermurilo.com/inglês para viagem. E, gente, esse será o meu melhor curso até hoje, tá? Eu realmente estou colocando meu coração dentro disso. Eu tenho certeza que vai ajudar muita gente que tem esse sonho, esse anseio de viajar para fora, compreender com segurança e se comunicar com liberdade, sem ter medo, sem ter receio de falar errado, enfim, não tem problema nenhum falar errado, mas você tem uma segurança muito maior quando você tem domínio de vocabulário, quando você vai para a prática conhecendo estrutura, sabendo quais palavras utilizar em cada um dos principais ambientes. E se você é fã desse método de analisar cenas, dentro desse curso nós analisamos cenas dentro de cada um desses ambientes. É isso mesmo, cenas no aeroporto, cenas no restaurante, cenas na loja, cenas nos pontos turísticos. Você precisa estar comigo nessa. Você que tem interesse em fazer parte do meu grupo, lá no WhatsApp, o grupo do Inglês para Viagem, para você receber as informações, receber a oferta que eu vou dar somente para quem estiver lá dentro desse grupo, clique aqui no link, teachermurilo.com/inglês para viagem. Será um prazer ter você comigo nessa jornada. Muito obrigado pela sua atenção. Não saia desse vídeo sem deixar o seu like e tamo together!